22, versículo 1 em diante. Mateus capítulo 22, do versículo 1 em diante. A epígrafe diz: a parábola das bodas. Diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou seus servos a chamar os convidados. Presta atenção aqui, ó. E enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. E estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. E outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disso, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois, à saída dos caminhos, e convidais para a boda todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelo caminho, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto os maus como bons, e a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mão, e levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dente, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Podemos sentar? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Meus irmãos, primeiramente eu queria entrar nessa conversa entre eu e vocês, entre Deus e nós. Eu queria explicar em poucas palavras o que é uma parábola. Parábola nada mais é do que uma ilustração, uma história do cotidiano que uma pessoa vai usar para comparar com um assunto que ele quer explicar, para que esse assunto fique gravado, para que a pessoa não esqueça esse assunto. Uma parábola é uma ilustração, é uma mensagem que uma pessoa vai trazer da parte de Deus, e ele vai usar uma ilustração no meio para que aquela mensagem fique gravada nos nossos corações. Então Jesus falava por parábolas, mas nós vamos observar por que Jesus falava por parábolas, já que tem tantas parábolas nos evangelhos. Nós vamos encontrar essa resposta no livro de Mateus, no capítulo 13, do versículo 10 em diante, que diz assim, ó: e cercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: por que eles falam por parábolas? E ele, Jesus, respondendo, disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe é dado, porque aqueles que têm se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhe falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis e não compreendereis, vendo vereis, mas não percebereis. Amém? Então, a parábola foi algo que Jesus encontrou para que aquelas pessoas que estavam interessadas em aprender algo a respeito do reino, de ficar cravado no coração daqueles homens. E também as pessoas que não estavam interessadas, elas iam se interessar muito menos ainda por aquela parábola. Então hoje nós temos aqui uma parábola para que nós venhamos entender. Quem tiver interessado em saber a respeito dessa parábola vai saber ainda mais. Mas quem não tiver interessado vai saber ainda menos. Amém? Então vamos começar
a entender por que Jesus está falando essa parábola. No capítulo 21, logo que Jesus tem a sua entrada triunfal em Jerusalém, e ele vai ao templo, e no templo ele começa a ensinar. Depois ele vai a Betânia, passa a noite lá e volta na manhã seguinte para o templo. E ali ele está ensinando no templo. Antes disso tudo, ele encontra o templo, aquelas pessoas vendendo as coisas no templo, e ele começa ali a falar contra aquelas pessoas e tirar e querer limpar e dizer: não sabeis vós que a casa do meu pai é casa de oração? E logo no outro dia ele volta e começa a ensinar. Logo é cercado pelos fariseus, pelos sacerdotes, pessoas religiosas da época, em que tinha um mecanismo, um sistema religioso, no qual o povo, eles tinham o domínio sobre o povo de certa forma. E Jesus começa a falar-lhes a verdade. Jesus começa a aplicar o que era o reino de Deus. E aí eles começam a indagar Jesus: com que autoridade você fala isso? Quem te deu autoridade para você estar aqui no templo do Deus vivo para falar sobre essas coisas? E nós vamos ver no capítulo 21, no versículo 23, que esses sacerdotes e fariseus, eles vão indagar Jesus. E Jesus vai responder da seguinte maneira: eu também vos perguntarei uma coisa. Se me disserdes, também eu vos direi com que autoridade faço isso. Aí Jesus vai fazer uma pergunta para aqueles homens, os religiosos, os bambambam do momento ali daquela época. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E aí os sacerdotes, os fariseus, aqueles homens inteligentes ficaram: e agora? O que nós vamos responder para ele? Eles pensavam entre si dizendo: se dissermos que é do céu, ele nos dirá: então por que não crês? Ou seja, eles pensaram: se nós dissermos que o batismo de João Batista é do céu, então a pessoa que era de Jesus ia dizer para a gente: por que vocês não creram? E aí eles falaram novamente: se dissermos que é dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João Batista como profeta. Então eles não responderam nada e não disseram nada. E aí Jesus vai responder: nem eu vos digo com que autoridade faço isso. Então o contexto, Jesus está no templo, cercado por pessoas querendo ouvir. E ali ele vai começar a falar por parábolas, numa sequência de 3 parábolas, justamente para isso, para quem tivesse interessado no que ele estava falando e aprender um pouco mais. E quem não estivesse interessado, o coração ia se endurecer ainda mais. Mas vamos ver no final dessas 2 primeiras parábolas que tanto os sacerdotes como os fariseus entenderam que Jesus estava falando a respeito deles. Na primeira parábola, é a parábola dos 2 filhos. Jesus vai comparar o povo religioso, o judeu daquela ocasião, com o filho desobediente. Ora, tinham 2 filhos. E aí um recebe uma ordem do pai e disse que não vai fazer. Mas logo depois ele se arrepende e faz. Mas tem um outro filho que disse que ia obedecer. Mas ao passar do tempo, ele desobedece o pai e não faz o que o pai tinha pedido para ele fazer. Então Jesus aqui nessa primeira parábola, diretamente comparando o povo de Israel, dizendo ao povo de Israel: olha, lá em Êxodo, lá em Deuteronômio, Moisés leu as bênçãos para vocês, e vocês falaram que iam me obedecer, e vocês escolheram as bênçãos, mas nada disso aconteceu, vocês não me obedeceram. E aí Jesus agora vai entrar na segunda parábola. Essa segunda parábola dos lavradores maus. Ele vai comparar o povo de Israel com os lavradores maus. Ora, o dono da lavoura confiou a lavoura para algumas pessoas trabalharem. E ele viria de tempo em tempo buscar o fruto, a parte que lhe pertencia. E agora os lavradores não quiseram dar esses frutos. E aí Jesus vai comparar com esses lavradores maus. Aí o dono da lavoura vai mandar os funcionários para ir lá, os seus servos, para cobrarem a parte que era devida dele. E aí eles não mandam outros funcionários, eles matam. Agora ele vai mandar o próprio filho, vai falar assim: o meu filho eles vão respeitar. Muito menos o filho eles respeitaram e mataram. E nós vimos o que o povo de Israel fez com Jesus e o crucificou. Então, no final dessas 2 primeiras parábolas, a palavra do Senhor vai dizer assim: e os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam o que falava deles. E
pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto tinham por profeta. Então tinham pessoas ali que estavam dando crédito ao que Jesus estava falando, estavam ouvindo aquela parábola, como nós estamos ouvindo aqui agora. Eles estavam ouvindo, estavam entendendo. Eles já estavam planejando acabar com Jesus. Ora, Jesus estava na sua última semana, nos seus últimos dias, já muito próximo, a 2, 3 dias da sua crucificação, da sua via cruz. E aí eles já estavam maquinando como iam parar aquele homem que estava indo contra todo aquele sistema religioso, todo aquele mecanismo que eles tinham poder. E agora Jesus, ele começa a comparar. E no finalzinho dessa segunda parábola, Jesus vai mostrar o plano de salvação, que não era só para o povo de Israel, mas sim um plano completo. E aí vai começar a entrar a igreja. Olha o que diz o versículo 43. Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Ali Jesus já estava falando para ele, olha, como eu gostaria que Israel fosse a capital do mundo. Como eu gostaria que Israel fosse a minha igreja. Como eu gostaria que as ordens religiosas partissem daqui, mas segundo o que eu quero, não como vocês querem. Jesus estava dizendo para eles, olha, como eu lutei, como eu fiz para que vocês pudessem entender que o meu projeto de salvação tinha que ter vocês como exemplo, tinha que ter vocês como espelho. E eles não quiseram. Então agora nós vamos entrar na mensagem. Depois dessa introdução, depois do contexto, vamos entrar na mensagem que nós lemos da parábola das bodas. Apesar de ser uma parábola das bodas, não tem ligação nenhuma com as bodas do Cordeiro, que nos aguarda. Lembra? Nós estudamos as bodas do Cordeiro. Depois que a igreja for arrebatada, vai ter o tribunal de Cristo, e cada um vai ser um tribunal para galardão e não para condenação, pois já estamos salvos, e vamos receber uma coroa, o nosso galardão segundo as nossas obras, e depois nós vamos para o casamento da noiva com o noivo, e terá uma boda onde acontecerá durante 7 anos. Estudamos sobre isso. Só que essa parábola aqui, das bodas, não são 7 anos. É uma eternidade. Ela nos leva a pensar nas bodas do Cordeiro. Mas essa parábola, Jesus está falando de algo maior, de algo eterno. Olha como ele começa a falar, olha, ele tornou a falar por parábolas e vai dizer assim, o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho. Então o personagem principal da parábola é o rei. E o rei está celebrando umas bodas. E aqui eu dividi em 2 partes essa parábola, do versículo 2 até o versículo 9, a primeira parte, e do versículo 10 até o versículo 14, a segunda parte. Na primeira parte, Jesus ainda estava falando para o povo de Israel, para ver se eles ainda tinham esse arrependimento, para ver se eles ainda queriam realmente fazer parte desse grande projeto de salvação. E agora no versículo 3 ele vai dizer, e enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. O que me chama a atenção aqui, porque está escrito, olha, enviou seus servos a chamar os convidados. Era de costume naquela época, em que alguém fosse fazer uma festa, até como é nos dias de hoje também aqui, alguém vai fazer uma festa, alguém vai fazer um casamento, um buffet, e alguém te liga e fala, ô irmão, você gostaria de comparecer na festa do meu casamento? Vai ser uma recepção no salão tal, porque é um buffet e nós pagamos por pessoa, então tem que confirmar a presença. E aí confirma-se a presença, e quando vai se aproximando, alguém te manda uma mensagem, manda um zap, manda um lembrete, olha, a festa é dia tal. Por quê? Porque aquela pessoa já pagou a festa, já pagou pela sua presença, e ela agora está te mandando uma mensagem para que você não se esqueça, porque ela quer a sua presença na festa. E naquele tempo era comum uma pessoa com condições financeiras boas, inclusive um rei, ele programar uma festa e antecipadamente chamar as pessoas para participarem dessa festa. E agora nós vamos ver que ele está realmente mandando os seus servos, logicamente naquela época não tinha WhatsApp, nem mensagem, nem e-mail, vai mandar os seus servos e até essas pessoas para chamá-las. Olha, a festa está pronta, vai lá chamar eles. E era um convite de um rei, não era um convite qualquer, era um convite de um rei. E essas pessoas agora, com a festa já preparada, com tudo pronto, não precisava pagar nada, não precisava entrar com nada, era só ir até a festa. E recusam ao convite. No versículo 4 ele vai dizer, depois enviou outro servo dizendo, dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois encevados.
Bois cevados era para ocasiões especialíssimas. Olha o que ele está mandando dizer, olha, já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Vem logo, a festa está pronta, o que está faltando? É Jesus falando para o povo de Israel, como eu queria que vocês fossem o palco principal desse projeto de salvação, como eu queria que vocês fossem a nação principal, como eu queria que vocês fossem a capital do mundo. Mas Israel vai ser a capital do mundo no milênio, querendo eles ou não vai ser, porque a palavra de Deus é fiel e não volta atrás. Mas nesse projeto maravilhoso, em que até os anjos queriam participar, eles recusaram. Aí vai continuar, olha, porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. A gente lendo a Bíblia, e é muitas dúvidas, nós temos muitas dúvidas. Lendo o Evangelho de Mateus, nós aprendemos aqui no seminário que o Evangelho de Mateus foi um livro escrito para os judeus. Eu falo, poxa, um conflito que eu tinha em mim, poxa, por que ele foi escrito por judeus e nós lemos e a igreja está ali enquadrada? Apóstolo Paulo, no livro, na carta aos Romanos, ele vai contar sobre uma figueira, e que dessa figueira foram arrancados galhos. E nós, eu acho que é jebuseiros, fomos enxertados nessa árvore. Se o tratar de Deus com o povo de Israel é esse, que dirá conosco? Olha o que ele vai dizer, presta atenção. Porém, eles, não fazendo caso, foram para o seu campo e outro para o seu negócio. A igreja está anunciando o Evangelho a todas as nações. A igreja está anunciando o Evangelho a toda criatura. A igreja está anunciando o Evangelho a todos, chamando, vamos, venham. Jesus e o Espírito Santo está chamando a todos, mas as pessoas preferem ir cada um para o seu negócio, cada um para o seu campo. As pessoas estão recusando o convite. Depois, quando chegar naquele grande dia do juízo final, as pessoas que recusaram esse convite não vão ter desculpas, não vão ter motivos para dizer, ninguém me falou nada. Como eu queria receber esse convite. O convite está sendo feito. O convite hoje está aberto a todos. Presta atenção. E outros, apoderando-se dos seus servos, ultrajaram e mataram. Jesus aqui está fazendo uma alusão aos profetas do Antigo Testamento. Jesus está fazendo uma alusão aqui ao capítulo 23, que é logo em seguida, no versículo 37. Olha o que Jesus vai falar. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis te ajuntar, os teus filhos, como a galinha junta os pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Jesus aqui está dizendo para ele, olha, quantas vezes eu quis que vocês fossem o projeto principal dessa salvação. Porque o plano de salvação está escrito no livro de Apocalipse, que Cristo foi morto antes da fundação do mundo. É um projeto que já está pronto, preparado antes da fundação do mundo, porque Deus, na sua onisciência, Ele já sabia de todas as coisas, já sabe de todas as coisas. E aí eles enviou os profetas para ver se a nação tomava uma posição com Deus. E eles, além de recusar o convite, eles matavam os profetas. Muitas pessoas no mundo hoje fazem a mesma coisa que Israel fez com os profetas. Quando alguém vai falar ou anunciar alguma coisa, ou até mesmo dentro da igreja, e uma outra pessoa fala uma palavra que aquela pessoa não está preparada para ouvir, e aquela pessoa morre espiritualmente de vez. Então, nós, igreja do Senhor, temos que ter cuidado com o que falamos e com o que ouvimos. Nós temos que ter cuidado em falar do Evangelho de Cristo, porque o Evangelho de Jesus Cristo é uma pérola. É uma coisa rara, é algo maravilhoso. Como eu disse, até os anjos queriam anunciar. No versículo 7 ele vai dizer, porém eles fazendo pouco caso, nós já lemos, e outros apoderando-se, e o rei, tendo notícia disso, encolerizou-se, e enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas, e incendiou a sua cidade. Jesus Cristo estava falando uma parábola, mas já estava profetizando o que ia acontecer 70 anos depois de Cristo. Quando o general Tito e o seu exército incendiou Jerusalém e destruiu o templo. Jesus estava avisando. Só que eles não queriam ouvir aquelas parábolas, eles não entendiam menos ainda. Mas quem quer ouvir, vai entender mais ainda. Se eles estivessem dispostos a ouvir, talvez Jerusalém não tivesse sido destruída. Jerusalém seria a capital do mundo. No versículo 8,
O rei se irou muito no versículo 7 e no versículo 8 ele, na parábola, com aquela mesa farta, com tudo pronto, e ele sabendo que o povo dele não quis compartilhar daquela mesa, que o povo dele rejeitou aquele convite, ele vai dizer: então disse os servos, as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Aqui Deus está dando um ponto final no projeto que ele tinha para Israel. A atenção que nós temos que ter com Deus nos dias de hoje é para que ele não dê um ponto final na história que ele tem para minha e para a sua vida, no projeto que ele tem para mim e para você. Porque nós sabemos que Deus é um Deus misericordioso, mas a apostasia, como nós estudamos hoje na Escola Bíblica Dominical, é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Apostasia, se apostatar da fé, é um caminho sem volta. Se for propositalmente, como muitos estão fazendo aí, é um caminho sem volta. E agora aquele rei muito triste, irado, mas triste, ele vai dar uma ordem para os servos deles: ide, pois a saída dos caminhos e convidais para bodas, todos os que encontrardes. Aqui nós começamos a segunda parte. Aquele rei, ele falou, quem era para convidar os outros era Israel. Quem era para dar exemplo era Israel. Mas Israel não quis. Então meus servos vão lá buscar outros. Quem tem que evangelizar hoje é a igreja. Quem tem que anunciar as boas novas hoje é a igreja de Jesus Cristo. Mas se nós não quisermos anunciar, tu acha que o evangelho vai parar? Não para, a obra não vai parar. Até o arrebatamento da igreja a obra não para. E estamos esperando um grande avivamento quando virão para a casa do Senhor muitos desviados. Muitos virão fazer essa obra. E nós que estamos aqui, já participando dessa mesa, não podemos rejeitar esse convite de anunciar as boas novas. Porque se ele deu um ponto final a Israel, ele pode dar um ponto final na minha vida. Eu não posso desanimar. Eu tenho que me alegrar em Jesus Cristo e fazer a boa obra. Olha o que ele vai dizer no versículo 10. E os servos saindo pelo caminho, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto os maus como os bons. E a festa nupcial ficou cheia de convidados. A festa bombou. A festa está bombando de gente. Tem muita gente. A igreja evangélica no Brasil tem crescido muito. A igreja, os evangélicos no mundo têm crescido muito, de uma forma descontrolada, ao ponto da igreja católica se preocupar. A festa que era para o povo santo de Israel, agora é uma festa para pessoas boas e pessoas más, como eu que estou aqui. Então a festa, está acontecendo a festa, e a festa está cheia. Veja bem que aqui não tem acepção de pessoas, são bons como os maus. A palavra do Senhor vai me dizer, vinde como estais. O convite hoje bate à nossa porta. O convite de Deus diretamente para nós bate à nossa porta, bate ao nosso coração. Vinde para Jesus como estais. Se você acha que você é mau, vinde. Se você acha que você é bonzinho, vinde também. O convite está sendo feito. O convite ainda é feito. Até o arrebatamento da igreja ainda há tempo. Mas não perca mais tempo. Se entregue a Jesus enquanto é tempo. Porque o arrebatamento pode acontecer quando acabar esse culto ou agora. Ou então você pode morrer quando sair daqui. E como vai ser a sua eternidade? Porque esse convite, você pode até rejeitar esse convite para a salvação da sua alma. Mas não tem outro lugar para você ir se você deixar de ir para o céu. Você não vai para o campo ou vai para o seu negócio como fizeram o povo de Israel. Vai para o inferno. A grande verdade desse convite é que você só tem duas opções. Ou você aceita, ou você vai para o inferno. Passar toda a sua eternidade no inferno. Então esse é o convite que Deus tem feito, e está fazendo hoje, e vai continuar fazendo até o arrebatamento da igreja, com insistência, com a mesma insistência que ele teve com o povo de Israel. Mas até o povo de Israel ele botou um ponto final. Então, sem demora, por favor, reconheça Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa te convencer e você entender que não há outro caminho senão Jesus. Ele mesmo disse,
ninguém vai a mim, ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora, a festa já está acontecendo e o rei vai entrar na festa. Veja bem, a festa está acontecendo, a igreja está aqui. Estamos sentados à mesa com príncipes. Aqui tem pessoas que estão nos visitando hoje, que está recebendo um convite especial para estar nessa festa. Mesmo ela sendo boa, mesmo sendo mal. Mas tem muitos que já aceitaram o convite e já estão na festa, como eu. Aí o rei, agora no versículo 11, ele vai entrar à festa. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. Eu falei, meu Deus, como que esse rei mandou chamar todo mundo? E esse povo preparou veste nupcial para estar nessa festa? Tinha que ter uma veste especial? Era costume também naquela época. Pessoas, como também é hoje, pessoas com poder aquisitivo alto, de convidar as pessoas e dar as vestes para essas pessoas participarem da festa. Por exemplo, eu tenho um primo rico, ele se casou, falou, Luciano, você quer ser padrinho do meu casamento? A roupa vai ser um smoking. É uma ilustração, tá, irmãos? Eu falei, Marcelo, eu não tenho smoking, eu não tenho nem como alugar, ele pode vir que eu alugo o smoking para você. Nessa época acontecia assim, os convidados recebiam essa veste nupcial. E agora o rei entra na festa e está olhando. Tem um camarada que está sem a roupa. Porque quando nós aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós temos que botar uma veste. Ele nos dá uma veste nova. Às vezes até a gente suja essa veste. Mas o sangue dele tem poder para lavar essa veste de novo. O sangue de Jesus tem poder para perdoar todo o pecado. Mas tem que estar com a veste. Olha que a parábola não vai dizer que ele estava com a veste suja. Ele estava sem a veste. Hoje, na festa, tem muitas pessoas sem a veste. Tem muitas pessoas que aceitam a Jesus da boca para fora, mas não querem botar a veste. No seu dia a dia andam como andavam, com seus costumes de antigamente. Não querem mudança, não querem dar ouvidos à palavra do Senhor, não querem entender o que a palavra do Senhor quer dizer para nossas vidas. E Deus só quer o nosso bem. Mas a gente tem que vestir essa veste nupcial. A gente tem que botar essas vestes brancas, que é a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E agora o rei vai entrar e vai olhar. O rei está na festa e está olhando. Que ele está sem veste, mas eu vou usar meu servo para falar para ele botar a veste hoje. Mas aquele lá sujou a veste um pouquinho, mas se ele se arrepender, o meu sangue tem poder para lavar ele de novo. Então, o que eu quero dizer para você, se você ainda não botou a veste, está na hora de botar. E se você já botou e está com ela suja, tem que se arrepender. Porque se não se arrepender, não vai entrar no reino dos céus. Em nome de Jesus, se arrependa, porque o arrependimento é a melhor coisa que um cristão pode ter na vida. Eu me arrependo todos os dias da minha vida. Sem arrependimento não tem santificação. Sem arrependimento não tem perdão de pecado. Então agora ele vai olhar e vai chegar o arrebatamento da igreja. Aquele camarada não botou a veste nupcial. Olha o que ele vai falar para os seus servos. E disse-lhe, amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Naquele dia, muitos me dirão, Jesus, em teu nome eu fiz mil maravilhas. Em teu nome eu fui em Piraúba 4 vezes por semana e voltei. O galo cantou 2 horas da manhã, eu não dormi. Em teu nome eu fiz, em teu nome eu até preguei o evangelho na igreja. Jesus vai olhar para aquela pessoa, apartai-vos de mim, que eu nunca vos conheci. Jesus não está falando que não conheceu. Porque eu posso conhecer o Antônio hoje e amanhã o Antônio tomar uma outra postura e eu desconhecer o Antônio. Falando, não estou conhecendo o Antônio. Jesus está falando que nunca vos conheceu. Se ele nunca conheceu é porque a camarada nunca botou a veste nupcial. Porque quem bota a veste nupcial, enquanto a igreja não for arrebatada, ainda dá tempo para limpar. Ainda tem tempo para se arrepender. Mas aqueles que ainda não colocaram, também tem tempo de colocar. Ainda há tempo de usar a veste nova que o próprio rei está te dando. Porque a salvação, nós não fazemos nada para alcançá-la. A salvação de Jesus Cristo é nos dada por graça, não por mérito. É um dom imerecido. O sacrifício de Jesus na cruz é um sacrifício vicário. Ele fez aquilo ali em nosso lugar. Era nós que merecíamos estar ali.
Porque quando o homem pecou, ele foi destituído da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós nascemos e quando alcançamos uma certa idade que perdemos a nossa inocência, nós já somos condenados ao inferno. Não se engane, nós já estamos condenados ao inferno. Aí ele olha para a gente com olhar de misericórdia, envia Jesus para que nós sejamos purificados, justificados pelo sangue de Jesus. E nos oferece uma veste. E agora eu não quero botar a veste? Eu tenho que botar essa veste, é a única oportunidade que eu tenho, é me agarrar a essa veste. Se eu não colocar essa veste, eu vou para o inferno. Olha o que ele vai dizer, versículo 12, 13. E disse então o rei aos seus servos: amarrai-o de pés, amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Quando se fala de trevas no livro de Mateus, está falando de condenação. Não é a primeira vez que Jesus vai falar de ranger de dentes, pranto e ranger de dentes. Quando ele vai explicar a parábola do joio, no final ele vai falar a mesma coisa. O joio será arrancado e será lançado. Aí ele vai usar um termo original que é Geena. Geena, que é o inferno, é o lago de fogo. E ali haverá pranto e ranger de dentes. Mas também me reporta para a passagem de Apocalipse capítulo 20, versículo 14. Logo após o juízo final. E aí, o versículo 14 vai dizer assim, deixa eu ver se eu lembro. E a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. No 15 ele vai dizer: e todos que não foram achados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Para termos o nosso nome escrito no livro da vida, precisamos aceitar Jesus como nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Ou seja, aceitar essa veste que Ele está nos entregando hoje, na dispensação da graça. Essa veste está aqui para quem quiser usar. E quem tiver com essa veste já, e já estiver com ela um pouquinho suja, apóstolo João vai dizer: meus filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tem um advogado junto ao Pai. Então, amados irmãos, em nome de Jesus, não deixe de se arrepender, não perca a sua salvação. Aí ele vai terminar dizendo, no 14, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Se a Bíblia me revelasse uma proporção para o arrebatamento da igreja, que ela não revela, eu usaria essa, de muitos e poucos. Jesus está chamando a todos, Ele quer salvar a todos, tanto os bons como os maus. Jesus, Deus, quer salvar a todos, não tem acepção de pessoas. Se eu olho para o meu passado, que condição que eu tenho de estar aqui sentado à mesa com os príncipes? Se cada um de vocês olhar para o que você era, o que você é hoje, já como crente em Jesus, você vai falar: que condição que eu tenho de estar aqui sentado com os príncipes? E ter a convicção que eu vou herdar o reino de Deus, que eu vou ser co-herdeiro de Jesus Cristo, porque em Apocalipse 3:21 ele vai falar: ao que vencer lhe darei o direito que se assente comigo, como eu venci e me assentei com meu Pai. Então nós vamos ser co-herdeiro de Jesus Cristo. Eu tenho essa convicção e que você tenha essa convicção. Então, amados irmãos, o que eu quero deixar para vocês nesta noite, se você ainda não colocou essa veste está disponível para você no teu tamanho certinho. Jesus te conhece, sabe das tuas fraquezas, sabe das tuas necessidades. Certa vez eu conversando com o Diego, meu genro, eu falei: Diego, quando eu fui para Jesus, eu falei: eu tenho que parar de beber, eu achava que eu tinha que ficar todo certinho para vir para Jesus. Jesus não quer isso, Jesus quer que você venha do jeito que você está. E o Diego me falou a mesma coisa: poxa, Luciano, eu preciso parar de beber. Eu falei: Diego, isso é bobeira, vem do jeito que você está e você vai ver a obra que Jesus vai fazer na tua vida. Jesus tem poder de acabar com qualquer vício. A minha mãe parou de fumar aqui nessa igreja. Depois de quase 40 anos fumando, minha mãe parou de fumar. Então, Jesus tem poder para nos libertar de qualquer vício. Há processos que demoram um pouco mais, há processos que é imediato. Então, eu quero pedir para você ficar de pé nesse momento. E eu quero estender esse convite que ainda está
aberto. Enquanto a igreja não for arrebatada, enquanto você ainda estiver respirando, esse convite está aberto. Você que ainda não tem essa veste, você que ainda não aceitou Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, se você quer tomar essa decisão hoje, você pode vir aqui. Por que você precisa vir aqui? Porque você precisa confessar com a sua boca diante dos homens, para que Jesus Cristo escreva teu nome no livro da vida. Porque no dia do juízo final, se teu nome não estiver lá, você será lançado no lago de fogo. Não tem outro caminho. Ou você vem para Jesus, ou você vai para o inferno. Então, enquanto você vai pensando um pouquinho, se você quer tomar essa decisão hoje, eu lembro que na minha vez eu ficava lá onde está o irmão Francisco, lá, aquele lá é o melhor lugar da igreja. Onde está o irmão Francisco, ali é o melhor cantinho da igreja, aquele ali. Eu ficava ali, o pastor Goto, toda semana ele falava, Luciano, você quer? Eu já queria, mas eu não tinha coragem de vir aqui, eu não sabia como que era essa graça maravilhosa, eu não entendia ainda. Se no dia de hoje eu vinha todo dia, toda hora, porque essa graça é maravilhosa. É a graça de Jesus que quer nos salvar. E aí, quando acabou o culto, eu falei, pastor, eu quero. Aí ele chamou todo mundo de volta, entra todo mundo. Aí o Tubarão aceitou Jesus, aí foi uma festa. Então você que quer tomar essa decisão hoje, não perca mais tempo. Jesus está te chamando, está te dando um convite. A mesa está pronta. Os bois cevados estão preparados. Nós vamos morar eternamente com Ele. Enquanto você pensa, eu quero fazer um segundo convite. Você que já está com a sua veste, mas que você acha que ela está um pouquinho suja, e você precisa hoje que Jesus Cristo limpe ela, porque Jesus Cristo tem poder, desde que haja arrependimento sincero. Vem aqui também, pastor Goto vai orar por sua vida, em nome de Jesus. Essa é uma oportunidade que Jesus ainda está nos dando. Pode ser que domingo que vem Ele nos dê outra oportunidade, mas pode ser que não. Meu primo morreu aos 51 anos de idade. Eu não sei se ele teve a oportunidade de conhecer Jesus. No hospital, muitas pessoas falaram, mas era um bandista. E agora? A alma dele está onde? Já está num local de tormenta, aguardando o juízo final, que já vai para o juízo, já condenado para o inferno. Então, meus irmãos, eu quero deixar essa mensagem. Se você quiser vir aqui à frente, aceitar Jesus, essa oportunidade maravilhosa, participar dessa mesa, você venha. Se você quer vir aqui pedir perdão a Deus pelos seus pecados, eu sempre viro e mexe, eu venho aqui, o pastor Goto fala, eu venho, e eu peço perdão, porque eu sou um pecador, todo dia eu peço perdão a Deus, todo dia eu preciso que as minhas vestes fiquem limpas, eu gosto de andar com a minha roupa limpa, mas às vezes eu dou uma sujadinha e falo, Senhor, me perdoa, porque eu pequei contra o Senhor, eu pequei, me perdoa, e o arrependimento sincero, e aquela roupa é lavada. Então, amados e queridos irmãos, é com muito amor que eu deixo essa mensagem. O pastor Gualto pediu para que eu trouxesse uma mensagem hoje. E eu, melancólico que sou, como Moisés, eu falei, Senhor, eu não vou estudar nada não. Se o Senhor quiser que eu fale alguma coisa, o Senhor fala no meu ouvido. O melancólico, ele tem medo de algumas coisas, mas é meio abusado. Moisés também era abusado. E aí eu estou na loja trabalhando e Jesus falou, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então que nessa noite você não perca essa chance, porque é uma eternidade que nós vamos morar com o Senhor para todo sempre. Amém? Pastor Goto vai estar orando em nome de Jesus. Aleluia, irmãos. Amém.